Continuando nosso estudo de pontos, nós estudaremos agora os pontos do meridiano do vaso governador. Para o estudo desses pontos, nós utilizamos, em relação aos mapas e localização dos pontos, o livro do Dirk Tarnfeld, Alan Schoen, Carlos Augusto Turro e Xie. Para a teoria de base, Giovanni Maciossia e Alan Schoen, e a localização de pontos em humanos e função energética dos pontos, o Atlas Anatômico do Seirin e o livro do Isao Yamamoto. O meridiano do vaso governador. O vaso governador, que também é chamado de vaso Tumai ou Tuomo, tem um papel de dominar e guiar os seis meridianos Yang. Ele tem um controle regulador sobre esses mesmos, e assim ele exerce uma função de harmonização sobre todos os órgãos da região dorsal do corpo. Ele é ligado ao ponto, a abertura do ponto do vaso governador é o intestino delgado 3. Nós estudaremos isso mais profundamente quando formos estudar vasos maravilhosos. É conhecido como Dumai e se origina entre o espaço entre os rins e o útero. Ele segue pelo abdômen caudal e emerge no períneo. Seu primeiro ponto é localizado entre o ânus e a face ventral da base da cauda. Esse meridiano, então, aqui está o espaço entre os dois rins. Ele inicia no espaço entre os rins, passa pelo útero e emerge na região perineal, entre o ânus e a cauda. Esse é o trajeto interno. Depois ele vai seguir exteriormente, no meio da coluna vertebral, em direção ascendente à cabeça. Vaso governador e vaso concepção são os dois meridianos que nós temos com um único trajeto, eles não são lateralizados. O vaso governador passa na coluna vertebral e o vaso concepção passa na linha alba. O canal continua cranialmente pela linha média dorsal até o ápice da coluna. Então, nós temos a passagem do vaso governador por toda a coluna, passando aqui pelo crânio e finalizando lá no lábio superior. Nesse ponto, o canal desce pela linha média da face, filtro nasal e termina na face interna da gengiva superior. Então, ele vai terminar aqui na face interna da gengiva superior, num total de 28 pontos. Existem 28 pontos no canal externo do vaso governador. Ao longo do seu trajeto, na linha média dorsal, o canal conexa a outros canais Yang. Intestino grosso, que é a víscera ligada ao pulmão, estômago, que é a víscera ligada ao vaso pâncreas, perdão, intestino delgado, que é a víscera ligada ao coração, bexiga, que é a víscera ligada ao rim, triplo aquecedor, que é a víscera ligada ao pericárdio, e vesícula biliar, que é a víscera ligada ao fígado. Dessa forma, existe conexão com todas as vísceras, com todos os outros canais Yang na medula espinhal e o cérebro também são conectados ao vaso governador. É conhecido como mar dos canais Yang. Essas conexões permitem ao canal do vaso governador governar o Qi de todos os canais Yang. Essa foi a descrição do Xie para a linha do vaso governador, o canal do vaso governador. Isao Yamamura nos fala o seguinte: os canais curiosos do Ma e Renmai, vaso governador e vaso concepção, têm origem entre os rins, nas glândulas suprarrenais, e eles controlam muito bem, existem pontos para controlar as suprarrenais, comunicando-se igualmente com o Yin do rim e o Yang do rim, o Yin do universo e o Yang do universo. Então, aqui é o espaço entre os dois rins, que é onde nasce o canal do vaso governador e o vaso concepção. Nós chamamos esse espaço aqui entre os dois rins de Ming-Men. É onde nasce o canal vaso governador e vaso concepção. O canal curioso vaso governador do Mai vai dos rins para os órgãos geniturinários, indo depois para o períneo, inserindo no ponto vaso governador 1. Desse ponto vai para o ponto, vaso concepção 1. Desse ponto vai para o vaso governador 1. Então, sai o canal interno da região entre os rins, vai até o espaço geniturinário, se abre em vaso governador 1. Segue pela coluna vertebral até a região da nuca, onde o ponto vaso-governador 16 penetra no cérebro e reaparece no crânio em ponto vaso-governador 20. Então, segue em sentido ascendente pela coluna vertebral,
crista da coluna, até o vaso governador 16. No ponto vaso governador 16, o vaso governador leva a um canal interno que penetra no cérebro e encontra com o canal externo novamente em vaso governador 20. Desse ponto, segue para a fronte e para a raiz do lábio superior até a mucosa gengival no ponto vaso governador 28, onde vai se unir ao canal de energia tendido muscular do estômago e o canal vasoconcepção. Então, o canal externo continua pela cabeça, indo por toda a parte da cabeça. O canal interno penetra em vaso governador 16, entra dentro do cérebro e se encontra com o canal externo em vaso governador 20. Os dois seguem então e passam pela face e terminam dentro da gengiva em vaso governador 28. Agora vamos estudar os pontos de vaso governador. Ponto vaso governador 1, um ponto comumente utilizado na medicina veterinária e recomendado o estudo pela Abravete. Fica na depressão da linha média dorsal entre o ânus e a face caudal ventral da cauda. A inserção é perpendicular em agulha seca, penetração de 1 a 1,5 de sum. A penetração desse ponto pode ser ainda mais profunda, com 1,5, às vezes até 2 de sum de profundidade para melhor ascensão. O ponto fica entre o ânus e a cauda, e ele vai estar aqui abaixo da cauda. Se nós formos ver uma visão lateral do ponto vaso governador 1, aqui está a cauda do animal, aqui é o períneo dele. Nós vamos pensar aqui em toda a região sacral, e aqui vai estar o ré. O ponto vaso governador 1, ele é atingido aqui, entre o períneo e a cauda. No entanto, a melhor forma de estimulação é quando nós dividimos aqui, perdão, nós dividimos aqui a 1/3 da região. Dividimos a região sacral aqui em 3 partes, e a melhor forma é atingir essa parte. Então, a inserção de agulha deve ser uma inserção mais profunda, atingindo até esse local aqui, com 1/3 do sacro sendo atingido, ok? O ponto vaso-governador 1 é um ponto luô do canal vaso-governador. É um ponto de intersecção dos canais vaso-governador, vesícula biliar e rim. As indicações: diarreia, constipação, desordens perineais, colapso retal, paresia e paralisia do esfíncter anal, epilepsia e infertilidade. Ele abre os canais de energia do vaso governador e vasoconcepção, harmoniza a energia dos intestinos, dá força à região lombar, é uma das principais formas, mantém a energia dos orifícios inferiores, então ele é bom para incontinência fecal, incontinência urinária, retenção fecal ou retenção urinária, acalma a mente. Vaso governador 2 é um ponto pouco utilizado, fica na linha média, uma depressão do espaço sacrococcígeo. A inserção é perpendicular em 0,3 a 0,5 de sum. Aqui temos o ponto vaso governador 2 no animal, vaso governador 2 no humano. Ele é utilizado para doenças de disco intervertebral tóraco-lombar, paresia e paralisia dos membros posteriores, epilepsia e desordens perineais. Aquece a energia do aquecedor inferior, aumenta a circulação do sangue nos vasos sanguíneos, fortalece a coluna lombar e afasta o vento e a umidade do canal. Vaso governador 3 é um ponto muito utilizado segundo Chiei e recomendado seu estudo segundo a Bravette. Ele possui 3 localizações, descritas como vaso governador 3A, B e C. Ele fica na linha médio-dorsal, na grande depressão localizada entre os processos espinhosos dorsais, entre lombar 4 e 5, 5 e 6, 6 e 7, e a inserção é perpendicular em 0,3 de sum. No humano, nós temos somente um ponto, vaso governador 3, e no animal, nós temos aqui vaso governador 3, que é o mais comumente utilizado nos processos lombo-sacral, 3,1, 3,2, 3,3. Deficiência de Yang dos rins, frio e dor nas regiões tóraco-lombar e lombosacral, doença do disco intervertebral lombar, impotência, paresia e paralisia dos membros pélvicos são as principais utilizações do ponto vaso governador 3. Ele harmoniza e mantém a energia dos rins, aquece a energia e o sangue, tonifica a relação da região genital,
Fortalece a coluna lombar e é uma das principais formas de utilização, fortalece os joelhos, dispersa frio e umidade do aquecedor inferior. Vado governador 4 é um ponto também muito utilizado na medicina veterinária e recomendado o estudo pela Abravet. Fica na linha média dorsal, na depressão entre os processos espinhosos de lombar 2 e 3. Utilizada uma inserção perpendicular em agulha seca a meio de de profundidade. Aqui é o vaso governador 4 em humanos e em animais. Vaso governador 4, ele fica entre o segundo e o terceiro processo vertebral lombar. Ao lado dele está o ponto bexiga 23, que nós estudamos nos canais da bexiga. Utilizado em deficiência do Yang, diarreia por deficiência de Yang, impotência, ciclo estral irregular, diarreia e dor toracolombar, doença do disco intervertebral. Nas funções energéticas tradicionais, ele tonifica e nutre a energia da essência, tonifica a energia Yang do corpo, fortalece a energia dos rins e a coluna lombar, ajuda na energia da procriação, harmoniza a energia, o sangue e a via das águas, tonifica a essência e, principalmente, aquece a energia Yang, facilita a circulação de Qi nos canais, dispersa a umidade e o frio. O quadro governador 5 é pouco utilizado, fica na linha dorsal, na depressão entre os processos espinhosos dorsais de torácico T13 e L1, inserção de 0,3 a 0,5 de som. Então, aqui, entre o vaso governador 5, entre a última vértebra torácica e a primeira lombar, em humano vaso governador 5. Utilizado em hemorragias internas, hematúrias, sangue nas fezes, controle de hemorragia durante a castração, de ovariosterectomia e doenças do disco intervertebral. Função energética, tonifica a energia do quilo básico e do estômago. Vaso governador 6, também pouco utilizado, fica na linha média dorsal, na depressão entre processos espinhosos dorsais de torácica 11 e torácica 12. A inserção também perpendicular em 0,3 a 0,5 de som de profundidade. Então, o vaso governador 6 nas últimas duas vértebras torácicas no animal, aqui no humano. Utilizado em diarreia, icterícia, epilepsia, hemorragia, doenças do disco intervertebral, desordens do estômago e do baço, e a função energética tonifica também o qi do baço e dos rins e dispersa o vento interno e externo. Vaso governador 7, também pouco utilizado, fica na linha média dorsal, na depressão entre os processos espinhosos dorsais entre torácica 10 e 11, inserção também perpendicular de 0,3 a 0,5 de som de profundidade. Que tal o vaso governador 7 entre torácica 10 e torácica 11, vaso governador 7 vaso governador 7 aqui no humano. Utilizado em icterícia, vômito, doença do disco intervertebral e hemorragias. Ele harmoniza o qi do baço e do estômago também. Vaso governador 8 é um ponto pouco utilizado, fica na linha média dorsal, na depressão entre os processos espinhosos em torácico 9 e 10. Também inserção de 0,3 a 0,5 de sum de forma perpendicular. Temos aqui vaso governador 8 no animal, entre torácica 9 e 10, vaso governador 8 no humano. Usado para doenças do disco intervertebral tóraco-lombar, epilepsia e icterícia, e acalma a palpitação e diminui vento perverso. Vaso governador 9, também pouco utilizado, fica entre as vértebras torácica 7 e torácica 8, na linha média dorsal, entre os processos espinhosos dessas duas vértebras, a inserção também de 0,3 a 0,5 de sum de profundidade de forma perpendicular. Então, aqui, vaso governador 7 no animal, vaso governador 7 no humano, utilizado em icterícias, doenças do fígado, incapacidade de comer e doenças de disco intervertebral. Ele faz a harmonização da função do qi, harmoniza o fígado e a vesícula biliar, circula o qi do fígado, expande o tórax e o diafragma, dissolve a umidade e calor do fígado e da vesícula biliar, faz limpeza do fogo do fígado e do calor. O vaso governador 10, também ponto pouco utilizado, fica na linha média dorsal, na depressão entre os processos espinhosos de torácica 6 e 7, também inserção de no máximo 0,5 de sum de profundidade de forma perpendicular. Temos aqui então vaso governador 10 no humano, vaso governador 10 no animal. Ele é utilizado para desordens pulmonares, tosse, dispneia, desordens gástricas, desordens hepáticas, doença de disco intervertebral tóraco-lombar.
Vasogovernador 11 fica na linha média dorsal, na depressão entre os processos espinhosos dorsais das vértebras torácicas 5 e 6. Também inserção de cerca de 0,3 a 0,5 de sum de forma perpendicular. Então, nós temos aqui vasogovernador 11 no humano, vasogovernador 11 no animal. Ele é um ponto indicado para arritmias cardíacas, dores torácicas, disfunções cognitivas, por deslocamento do Shen, tosse, ansiedade e medo. Ele harmoniza e tranquiliza a energia do coração, acalma a mente, elimina o vento e a mucosidade. Vaso governador 12, também pouco utilizado, fica na linha média dorsal, na depressão entre os processos espinhosos dorsais das vértebras torácica 13 e 14. Também inserção perpendicular, uma profundidade máxima de 0,5 de sum. Temos aqui vaso governador 13 no humano, vaso governador 13 no animal, 12, perdão, no humano, vaso governador 12 no animal, e ele é utilizado para desordens cardiopulmonares, tosse, epilepsia, doença de disco intervertebral e distúrbios de comportamento. Ele harmoniza e difunde a energia do pulmão, acalma a mente e limpa o calor e o fogo do coração, ajuda a manutenção da força de vontade, dispersa a energia perversa da relação da energia da nutrição e relaxa os tendões e os músculos. Vasogovernador 13, perdão, ele é um ponto pouco utilizado, fica na linha média dorsal entre os processos espinhosos de torácico 1 e torácico 2, também seção perpendicular até meio tsum de profundidade. É o ponto de intersecção dos canais de vasogovernador e bexiga, indicação de febre. Fortalece a energia do pulmão e o sistema Wake, sistema de defesa superficial, acalma a mente. Faz transitar a energia entre a superfície e o exterior, limpa o calor do pulmão, repõe as perdas de energia por esforços e perda de energia interna, esforço físico excessivo, e refresca o calor. Temos então o vaso governador 13 no humano, vaso governador 13 no animal. Opa, perdão, aqui. Vaso governador 14. Esse é um ponto muito utilizado, extremamente utilizado na medicina veterinária. É recomendada a o estudo desse ponto na medicina chinesa, segundo a Gravett, e ele é considerado como um ponto muito utilizado pelo Xie na medicina veterinária. Ele fica na linha média dorsal, na depressão cranial, no processo espinhoso, entre a vértebra torácica 1 e a última cervical. É o primeiro processo espinhoso palpável no sentido crânio-caudal. A inserção é profunda, de até 2 tsuns de profundidade, em pequenos animais. Inserção perpendicular. Ele fica exatamente aqui no humano. Nós fazemos a flexão do pescoço e avaliamos as vértebras cervicais, vértebras torácicas. Ele fica exatamente nessa inserção entre as cervicais e torácicas. Da mesma forma no animal. Nós temos aqui vértebras cervicais, aqui embaixo as vértebras torácicas, então ele fica entre a última cervical e a primeira torácica. O ponto é exatamente no meio entre essa intersecção. A gente faz a flexão e extensão do pescoço para que a gente ache melhor esse. Ele é um ponto de intersecção dos canais vasogovernador com 6 canais Yang. Ele é muito importante. Ele elimina o calor do corpo. Alguns livros trazem o nome dele como ponto poço, que retém o calor. Ajuda nas deficiências de Yin, febre, tosse, dispneia, dor cervical, doenças do disco intervertebral, dermatite e epilepsia, mas principalmente é um ponto importantíssimo para as alterações imunológicas. Ele é um imunomodulador, tende mais a imunotonificador do que para imunomodulador. O ponto baixo, intestino grosso 11, funciona melhor como modulação imunológica, e ele funciona, o vasogovernador 14 funciona como um estímulo imunológico melhor. Funções energéticas: exterioriza o calor, então ele tira calor do corpo, faz transitar a energia perversa nos 3 canais Yang do corpo, então retira os agentes fotogênicos, circula o Yang Qi no corpo, fortalece o sistema de defesa, o Wei Qi, acalma e clareia a mente, dispersa o vento-calor, limpa o fogo, limpa o calor perverso do corpo, tirando o agente patógeno. É um ponto que comumente nós aplicamos a hemopuntura nesse ponto, principalmente nas alterações dermatológicas.
Vasogovernador 15 é um ponto pouco utilizado segundo Xie, mas é um ponto que a Abravete recomenda o estudo desse ponto. Ele fica na linha média dorsal, na depressão entre os vértebras cervical 1 e cervical 2. Utilizar com grande precaução, apenas com inserção superficial. Eu não utilizo inserção perpendicular nesse ponto, somente oblíqua, em um máximo de profundidade de 0,5 de sum, muitas vezes menos do que isso, para que não ocorra a penetração dessa agulha no sistema nervoso central. Então, aqui está o ponto vasogovernador 15, entre cervical 1 e cervical 2, e o ponto vasogovernador 15 no humano. É o ponto de intersecção dos canais vasogovernador e one way, utilizado para epilepsia, dores cervicais, doença do disco intervertebral, perda de voz. Em humanos é utilizado também para alterações de fala, como gagueira. Ele faz a abertura dos canais de energia Luo, fortalece as funções energéticas do vaso governador calmamente e clareia a mente. Ponto vaso governador 16. Esse é um ponto comumente utilizado na acupuntura veterinária e recomendada a visualização desse ponto, o estudo desse ponto, segundo a Abravete. Ele fica na linha média dorsal, na depressão entre o occipital e a vértebra cervical 1. Utilizada com grande precaução, apenas em inserção superficial. Eu faço somente inserção oblíqua, evito as inserções perpendiculares, pois é um local de coleta de líquor, de líquido encéfalo-raquidiano, de líquido cérebro-espinhal. Inserção máxima de 0,5 de sum. Então, está aqui, ele vai ficar exatamente sob o forame, onde a gente usa para fazer a coleta de líquor, aqui no humano, o vaso governador 16. É um ponto de intersecção dos vasos governador e Yang-Wei-Mai, utilizado em dores cervicais, dores do disco intervertebral, epilepsia, choque, desordens mentais e emocionais. Ele acalma a mente. Circula a energia perversa nos canais Yang, então estira os patógenos que entraram no corpo, circula o Yang no corpo, harmoniza a energia do pulmão, clareia a mente, acalma a mente, guardando o Shen no coração, dispersa vento, vento frio, vento calor. É um ótimo ponto para felinos com alterações comportamentais quando colocado em sedação. Esse é um ponto que eu gosto muito de utilizá-lo para substituir o ponto Intan, que é um ponto no meio da testa, entre as sobrancelhas, que calma. O governador 16 faz essa mesma função de acalmar, sendo mais fácil de acessar do que o Intan. Vaso governador 17, ponto segundo Xie comumente utilizado, fica na linha média dorsal, no nível da base caudal da orelha, 1,5 de sum rostral ao vaso governador 16, na protuberância occipital. A inserção perpendicular ou oblíqua, mais facilmente a oblíqua, até meio de sum de profundidade. Então, nós temos aqui o vaso governador 16, o vaso governador 17, aqui em humanos. Aqui no animal, o vaso governador 17. É um ponto de intersecção do Jiao-Hui entre os canais vaso-governador e bexiga, utilizado para epilepsia, disfonia, vertigem, dores cervicais, doença do disco intervertebral e doenças, desordens oftálmicas. Clareia a mente, induz a reanimação, dispersa o vento e dispersa a umidade e o calor. Ponto vaso-governador 18 é um ponto pouco utilizado. Ele fica na linha média dorsal, meia distância entre o vaso-governador 16 e o 20, e fica na inserção. A inserção é oblíqua, na maioria das vezes, em meio de sum de profundidade. Então, aqui nós temos o ponto vaso-governador 20, que é no topo da cabeça, o vaso-governador 16 está aqui no occipital, o vaso-governador 18 ele fica a meia distância entre eles. Utilizados em epilepsia e desordens de sono. Clareia a mente, induz reanimação e dispersa o vento e a umidade e o calor. Vaso governador 17 é um ponto pouco utilizado, fica na média dorsal de 3/4 de distância entre o 16 e o 20. A inserção preferencialmente oblíqua em meio de sum de profundidade. Então, vaso governador 19 aqui no humano, vaso governador 19 vai estar aqui no animal. Usado em epilepsia, distúrbios de comportamento e manias. As funções, ele clareia a mente, induz a reanimação, dispersa o vento e a umidade e o calor.
Vaso governador 20 é um ponto muito utilizado, chamado no humano de bairro-I. No animal, nós utilizamos o bairro-I, a união entre vaso governador 20 e vaso governador 3. Nós temos o bairro-I alto, que é o vaso governador 20, e o bairro-I baixo, o vaso governador 3. O vaso governador 20, bairro-I, fica na linha média dorsal, em uma linha traçada da ponta das orelhas, no nível cranial, dos canais auriculares. A inserção é perpendicular ou oblíqua, preferencialmente oblíqua, a meio de suma de profundidade. Então, nós chegamos na linha máxima do corpo. Aqui no humano, a gente vê, ó, é o topo da cabeça, tá? Nos animais, o desenho não está bem condizente, mas é a parte mais alta do topo do crânio do animal. É o ponto de intersecção dos pontos canais de vaso governador e bexiga, ponto de sedação para os distúrbios comportamentais, epilepsia, desordens do sono. No ponto vaso governador 20 também é o encontro do ponto último canal do fígado, ele termina o canal do fígado no vaso governador 20. O vaso governador 20 mantém o yang do corpo, remove e dissipa o excesso do yang dos canais de energia yang, dos canais das vísceras. Estabiliza a subida do yang qi, acalma a mente, acalma as emoções e clareia a mente. Reanima os estados de consciência, circula a energia do fígado, dispersa o yang excessivo no fígado, já que o canal do fígado termina nesse ponto. Dispersa o vento interno do fígado e o vento perverso, relaxa tendões e músculos e, principalmente, acalma quando utilizado em sedação. Ponto vaso governador 21, comumente utilizado segundo Chier, fica na linha média dorsal, no nível da borda rostral das orelhas, 1,5 de sum rostral, vaso governador 20. A inserção horizontal em direção ao vaso governador 17 para sedação e em direção ao vaso governador 24 para tonificação, a agulha de meio a 1 de sum de profundidade, preferencialmente de forma oblíqua. Então, aqui o vaso governador 21, se eu quiser tonificar, eu vou colocar a agulha nessa direção. Se eu quiser sedar, eu vou colocar a agulha nessa direção. É um ponto de sedação no padrão de vento, epilepsia, encefalite, tremores, vertigem, tétano, distúrbios de comportamento e comportamentos hiperativos. Clareia a mente, tira a mucosidade dispersa no vento perverso e ajuda na reanimação. O quadro governador 22 é um ponto pouco utilizado, fica na linha média dorsal, 3 tissuns à frente rostral do vaso governador 20, inserção preferencialmente oblíqua de até meio tissum de profundidade. Então, o vaso governador 21, cerca de 3 tissuns à frente do vaso governador 22, cerca de 3 tissuns à frente do vaso governador 20. No humano aqui, vaso governador 22, cerca de 3 tissuns do vaso governador 20. Utilizado em congestão nasal, sangramento nasal e cefaleia. É um ponto, agora, vaso governador 23, ponto pouco utilizado. Fica na linha média dorsal, patsum rostral, vaso governador 20. Inserção preferencialmente oblíqua em meio de sum de profundidade. O vaso governador 23 no animal, vaso governador 23 no humano. Utilizado em congestão nasal, rinite, sinusite, manias e edemas faciais. Ele clareia a mente e a visão, elimina o calor e o vento calor e induz a reanimação. Agora, o ponto vago governador 24. É um ponto comumente utilizado. Fica na linha média dorsal, um tsum rostral do ponto clássico, comumente chamado de Dafenman. Encontra na linha média dorsal da cabeça, no nível da borda rostral das orelhas. A inserção é oblíqua, em uma profundidade de até um tsum de profundidade. Então, aqui, vaso governador 24 no animal, vaso governador 24, exatamente na borda aqui, ó, da inserção do cabelo no humano. É um ponto de intersecção dos vasos governador bexiga e estômago, usado para congestão nasal, epilepsia, desordens mentais, emocionais e também para sinusite e rinite. Clareia a mente e a visão, elimina o calor, dispersa o vento e calor e induz a reanimação. Vaso governador 25, um ponto pouco utilizado, fica na linha média, no ponto médio das narinas, meio tsum dorsal ao vaso governador 26, que é um ponto muito utilizado. A inserção é oblíqua, em uma profundidade máxima de meio tsum, que nós temos o vaso governador 25 no animal.
Vaso governador 25 no humano, na ponta do nariz. Usado para congestão e secreção nasal, epistaxe, perda de consciência, fortalece o Yang Qi, restaura o Qi, clareia a mente, as emoções, elimina o canal perverso. É usado para tratamento de labirintite com muita eficiência. Vaso governador 26 é um ponto comumente utilizado, segundo Xie, e recomendado o estudo dele, segundo Abravetti. Ele fica na linha vertical do lábio superior e entre as narinas, no nível limite das narinas. A inserção é perpendicular, uma profundidade baixa de 0,3 tsum. Ele fica exatamente aqui, ó, no humano, no sulco aqui entre a narina e o lábio. No animal, ele vai ficar exatamente aqui entre a parte da narina e a parte com pelos. Ele é um ponto de intersecção dos canais vasogovernador, estômago e intestino grosso, e o mais utilizado é um ponto de emergências, paralisias, a parada cardíaca, choque, paradas anestésicas, colapso, coma, mania, paralisia facial, doenças do disco intervertebral e epilepsia. É um ponto que ele faz a reanimação muito rápida, muito imediata do animal. Ele harmoniza a energia do vaso governador, revigora o Qi e o Yang, reanima estados de inconsciência, é o que ela mais utilizado, acalma e clareia a mente, fortalece a coluna lombar, dissipa as obstruções de energia do pericárdio, ajudando a clarear a mente, dissipa o vento e a mucosidade dos canais. O vaso governador 27 é pouco utilizado, fica na linha vertical do lábio superior entre as narinas, o ponto médio entre a junção da parte com e sem pelo entre o nariz e o lábio superior, também um agulhamento perpendicular de até 0,5 sum de profundidade, então ele vai ficar aqui, a foto não é bem feita no animal, no humano aqui é exatamente na borda do lábio superior, a linha média. Utilizado para choque, dores abdominais, paralisias faciais e manias, ele harmoniza a energia contra a corrente, tanto yin quanto yang, acalma a mente, ajuda a força de vontade, apaga o calor interno e dispersa vento perverso. Para finalizar, ponto vaso governador 28, pouco utilizado na medicina veterinária, fica na linha média, na superfície interna do lábio superior, na veia labial maxilar. A inserção é perpendicular em meio tsum de profundidade. Então, nós levantamos o lábio do animal e ele vai ficar exatamente aqui, ó, no meio aqui do lábio. O mapa no animal não é não dá para visualizar esse ponto. Então, levanta a gengiva e utiliza ele. Normalmente, utiliza-se ele com a intenção de substituir a utilização do vasogovernador 26. Vasogovernador 26 e vasogovernador 28 têm a mesma função de reanimação. Só que o vasogovernador 26 é mais fácil de acessar do que o vasogovernador 28. Ele é utilizado para paralisia facial, tétano e mania, e ele é muito bem-vindo nos casos de reanimação de estados de inconsciência. Nós terminamos aqui, então, o estudo dos pontos do meridiano do vaso governador. Até o próximo estudo de